Nosso programa a gente sempre traz aí, além das dicas do final de semana, algo para melhorar o seu dia a dia e principalmente a questão de saúde. Mas eu quero trazer um tema bem específico agora, porque artistas como a nossa GK, né, que é paraibana, tem Maraísa, da dupla... Me fala o nome da dupla que eu esqueço rapidinho. Maiara e Maraísa. Isso, Carlinhos Maia. Quem mais? Olha, tem muitos artistas que são adeptos de uma técnica chamada harmonização facial. O que é isso? Eu vou esclarecer para vocês, porque eu vou trazer aqui. Inclusive, tem outros famosos que foram pauta de várias discussões nessas redes sociais durante essa semana aí, por causa de excessos que, assim, exageram um pouco, até fica deformado mesmo o rosto. Mas, para tirar todas as nossas dúvidas, eu vou conversar agora com a doutora especialista Ana Lígia, que vai trazer todos os esclarecimentos desse tema bem especial. Doutora Ana Lígia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Eu já começo perguntando sobre essa temática que a gente acabou de falar. Existem pessoas que são adeptas da harmonização facial, mas exageram muito. Como é que a gente pode, então, dar as recomendações ao pessoal que quer fazer dar uma diferença ali no rosto, mas para não exagerar? Então, bom dia, Sabrina. Muito obrigada por me receber aqui no Manhã da Gente. Estou muito feliz em estar aqui com você nessa manhã. E quando a gente fala em harmonização facial, é um tema, assim, muito delicado e muito polêmico, né? Eu acho que o primeiro passo é encontrar realmente um profissional que seja capacitado a você pesquisar direitinho o perfil desse profissional, pesquisar boas referências, quem foram as pessoas que esse profissional atendeu, porque o bom profissional é aquele profissional que sabe dizer não. Né? A gente não pode embarcar na onda do paciente e fazer tudo o que o paciente quer. Muitas vezes o paciente, muitas pessoas têm hoje em dia distorção de imagem, muitas vezes o paciente ele quer algo que não é condizente com a personalidade dele, com o rosto dele. Então, por exemplo, na minha avaliação, quando eu faço avaliação na minha clínica, a gente tem uma avaliação bem completa, ela demora mais ou menos 1 hora e meia, porque eu preciso pegar todo o perfil daquela pessoa, eu preciso entender um pouco da personalidade da pessoa, das expectativas da pessoa e principalmente da proporcionalidade. Então, esses casos que ficam assim, bem desarmônicos, né? Que tiram a harmonia do rosto, que fica esquisito, o que é que acontece? Beleza é algo muito subjetivo. Então, o que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Verdade, verdade. Não é? Então, como é que a gente sabe que a gente passou do limite? Quando a gente ultrapassa o limite da proporcionalidade. Então, por exemplo, lábios volumosos. Lábios volumosos, eles podem ficar bonitos numa paciente jovem, numa paciente que tem um perfil já um pouco mais sensual, que gosta de usar roupas um pouco mais apertadas. Aí, se eu vou construir um lábio numa senhora de 55 anos, não vai ficar legal. 65 anos já não fica legal. Então, a gente tem que saber dosar. Muito bem, muito bom você falar sobre isso, porque realmente vai ter muita gente que vai ficar ali pressionando. Não, mas Pois eu quero porque eu vim fulano. E aí, quando chega um tipo de situação como essa, olha só, aqui no telão a gente tem alguns tipos de procedimentos. Isso, esse caso você aí... foi quem fez. Me explica que procedimento foi esse. Esse daí foi uma lipo de papada, é uma lipoaspiração mecânica, a gente faz ela no instituto, a gente remove toda a gordura e eu acho que assim, o primeiro passo, quando a gente fala em harmonização, no caso de uma paciente como essa, é aliviar o peso do rosto, porque o peso ele puxa tudo para baixo. Então, o primeiro passo dela foi realmente aliviar esse peso para trazer um contorno melhor. E você vê, com apenas um procedimento, como a gente consegue uma melhora, assim, muito significativa, mas, ao mesmo tempo, harmônica. Exato. E aí, essa questão da papada é algo que preocupa principalmente as mulheres com uma certa idade a mais, ou não. Existe a papada, de fato, está relativo à questão da idade ou é biotipo mesmo? Olha, isso é muito interessante, porque quando a gente fala em papada, tem muitos tipos de papada. Então, tem aquela pessoa que tem a papada com um pouquinho mais de gordura, tem aquela paciente que já tem um pouquinho mais de idade, então faz muita atividade física, que tem um pouquinho de flacidez. Então, o que é que eu gosto de fazer? Você acredita que eu tratei essa semana uma paciente com 30 anos, que já estava fazendo fios de PDO, já estava fazendo estímulos de colágeno na papada, porque ela era bem magrinha, mas ela tinha flacidez. Então, hoje em dia, cada vez mais cedo, as pessoas estão procurando esse cuidado, elas estão procurando melhorar. E aí eu noto isso, que esse público, assim, com um pouco mais de idade, além de ter um pouquinho de gordura, muitas vezes tem a questão da flacidez, que a gente trata aí com os fios, né? Fazendo a puxadinha. E aí me vem a pergunta, em que momento esse tipo de procedimento ele é necessário e que ajuda na questão da saúde? Porque não é só uma parte estética, né? Isso, claro, é tudo, né? É tudo. Então, assim, eu trabalho só com isso no Instituto.
Assim, eu trabalho com a área de harmonização facial, mas a gente tem outros profissionais que trabalham com outras áreas e o meu instituto ele é voltado para a estética. Mas o que é estética, né? A estética ele vai muito além de você se olhar e você se ver bem. Vai trazer de volta a sua autoestima, é a forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor, é o seu desempenho no seu trabalho, então mexe em todos os pilares da vida. Então, eu atendo pacientes que estão saindo de períodos depressivos e estão se tratando e estão fazendo isso por elas mesmas, ou que perderam parentes, entes queridos e estão tentando se reerguer. Então é muito bonito, é algo que quando a gente mexe no rosto, quando a gente se olha, a gente se vê bem, muda lá dentro, né? Exato, e essa questão de você se sentir bem, tem que pós o procedimento também se sentir bem. Algumas pessoas, como a gente estava falando sobre a questão de exagerar, elas se arrependem, esse arrependimento traz uma coisa ruim. E aí eu quero saber justamente, pode voltar como era antes, quando a pessoa exagera ali no procedimento ou não se satisfaz com aquilo ali e quer voltar como era antes, o que deve fazer? Então, essa é uma pergunta bem interessante e nesse caso é importante que as pessoas saibam que sim, é possível a gente fazer a reversão desses casos. Então, graças a Deus, até hoje, os casos que eu precisei reverter foram casos de retrabalho, porque quando o paciente ele chega na minha cadeira para fazer um procedimento, a gente já teve toda essa conversa inicial, a pessoa já confia em mim, eu já analisei todo o perfil da pessoa, eu já sei o que fica bom naquela pessoa, o que fica proporcional, o que não fica. Então, tudo isso já foi muito bem conversado. Mas é uma segurança para a pessoa. O paciente, ele está ali naquela cadeira, sabendo que se por acaso ele não se identificar com aquilo, ele não gostar daquilo, a gente pode sim remover, fazer a remoção do ácido hialurônico e não tem problema nenhum, a pele não vai ficar flácida depois, está tudo certo. Eu queria saber, riscos à saúde. Existe algum tipo de procedimento que realmente tem que ter um cuidado específico, porque pode realmente trazer riscos à saúde? Ah, com certeza. Na verdade, sim, todos os procedimentos, eles têm um certo risco, então é muito importante o paciente ele sempre procurar um profissional capacitado, porque é o que eu sempre digo aos meus pacientes, você entrou aqui saudável, daqui no mínimo saudável você tem que sair. Isso. Então você não pode sair com um problema que você não tinha. Então é muito importante procurar um profissional que seja capacitado, que conheça a anatomia, que conheça as técnicas para fazer as aplicações sempre com segurança e passar todas as instruções pós-procedimento para o paciente. Então, quando a gente fala em um botox, em um preenchimento, são procedimentos que, assim, não tem um pós-operatório tão delicado, é mais simples. Agora, quando a gente fala em fios de PDO, que são aqueles fios que tracionam a pele, que tracionam o pescoço, lipoaspiração de papada, como a gente viu aquele caso ali, eles têm sim um pós-operatório que tem que ser seguido à risca. E a gente faz esse acompanhamento bem de perto. Olha, inclusive, o pessoal aí de casa, eu tô um pouquinho engasgada, viu, pessoal? O pessoal aí de casa que quiser tirar alguma dúvida, manda aí um recadinho pelo WhatsApp para poder a gente colocar aqui na tela a sua dúvida. Aproveita esse momento aqui e tira a sua dúvida. Manda pergunta. Ou mensagem de áudio ou mensagem de texto. 3262-0404. Vai participando aí que a gente vai mostrar para vocês. Me traz um golinho d'água. Vamos lá, me explica isso aqui. Ah, esse caso aí, ele causou uma grande reboliço aí nas redes sociais, ele foi muito comentado. Essa paciente, ela é venezuelana e ela me procurou querendo rejuvenescer. Então, quando a gente fala em rejuvenescimento, principalmente numa paciente nessa idade, é muito importante a gente ter cautela. Então, se você olha a segunda foto dela, ela é uma paciente que ninguém disse que ela tem nada. Exato. Agora, quando a gente compara com antes, a gente vê a diferença. Então, nesse caso dessa paciente, a gente fez a aplicação de toxina botulínica no terço superior para tratar essas ruguinhas, dar uma levantadinha na sobrancelha, subir o olhar. Ela tira a ruga, é isso? Ela diminui a linha de expressão. Isso, exatamente. E ela atua na musculatura. Então, a gente consegue dar uma levantadinha na sobrancelha e tratar essa musculatura. Além disso, a gente fez os fios de PDO para tracionar a pele dela e dar essa levantadinha que ela estava precisando para tratar essa queda. Fizemos também um preenchimento na região de pré-maxila para levantar, trazer um pouquinho de sustentação associado aos fios de PDO que a gente já tinha feito. Preenchimento na região de bigode chinês, na região de marionete, na região de lábios. Então, é um conjunto de tratamentos onde a gente consegue um resultado como esse. Esse resultado ele foi obtido em mais ou menos um mês. E aí a gente vê direitinho que ela não mudou o formato do rosto, pessoal. Eu estou aqui observando, ela tá com a mesma fisionomia, sendo que agora uma aparência mais saudável. Mais saudável. E esse
Essa é a intenção. Então, o que é que eu costumo dizer para os pacientes? Quando um paciente meu, ele chega num restaurante, numa festa, em algum lugar, e todo mundo diz, eita, fez mandíbula, eita, fez boca. Eu sei que ali eu pesei minha mão, que ali eu errei. Então, a intenção é essa. Quando a gente fala em harmonização facial, ela é uma especialidade que veio para trazer rejuvenescimento, para trazer melhoras, harmonia. Então, jamais modificar uma pessoa. A gente quer realçar os pontos que aquela pessoa tem de bonitos. Então, essa paciente, ela vai dormir e acordar sempre bem. Essa é a intenção. Exatamente. Realçar a beleza. A pessoa já é bonita e aí vai realçar a beleza. Tem pergunta no TP, vamos colocar aqui, o pessoal já interagindo. Olha aí, tem pergunta aqui? Vamos colocar, viu? Inclusive, antes da gente colocar a pergunta do pessoal de casa, eu queria saber quanto tempo, inclusive, o efeito da harmonização pode durar. Quanto tempo, assim, você faz hoje o procedimento e de quanto tempo eu vou ter que estar voltando à clínica? Vai Como durar é que quanto funciona, tempo esse né? procedimento? Então, assim, geralmente a gente tem vários procedimentos quando a gente fala em harmonização facial. Os procedimentos cirúrgicos, como lipoaspiração de papada e bichectomia, são procedimentos definitivos. Então, uma vez que a gente remove a gordurinha, ela não volta mais. Está resolvido o problema. Agora, quando a gente fala em toxina botulínica, a duração é de aproximadamente 3 a 6 meses. E preenchedores faciais, preenchimento na região malar, mandíbula, queixo, lábio, esses preenchimentos aí, eles podem durar entre 1 ano e meio. Então, a indicação é que o paciente ele esteja vindo à clínica para fazer as manutenções anualmente. Então, aquele paciente que ele vem uma vez no ano ou 2 vezes no ano, a gente vai estar sempre fazendo as manutenções. E é muito interessante também falar ao paciente que a primeira vez que ele vem, a gente faz a aplicação do produto com uma determinada quantidade. Da segunda vez em diante, nas manutenções anuais, se ele respeita esse tempo da manutenção, a gente nunca vai usar aquela mesma quantidade que a gente usou antes. Então, é só para manter aquilo ali. Exatamente, sempre um pouquinho menos para estar mantendo aquele paciente daquela forma. E aí em casa também tem que ter alguma manutenção? Quais são as regras para quem faz qualquer tipo de procedimento, essa questão da harmonização facial, que deve ter que tipo de cuidado em casa? Então, o que é que eu costumo dizer para os pacientes? Independente de fazer procedimento ou não, é muito importante você ter uma rotina de cuidados com a pele, prescrita por um profissional capacitado. Por quê? Tudo que a gente faz numa pele bem bonita, uma pele bem cuidada, uma pele saudável, fica mais bonito. É como a gente pegar uma orquídea, que é uma flor bonita, uma flor elegante, delicada, e colocar ela num vaso feio. Isso. Né? Então, sempre é importante manter essa rotina de cuidados com a pele. Para os pacientes que fazem muita atividade física, infelizmente, esses pacientes eles tendem a ter um retoque um pouco mais frequente do que os pacientes que não fazem, porque o organismo ele tende a metabolizar um pouquinho mais rápido os preenchedores, a toxina botulínica, mas não tem problema. Também não precisa deixar de fazer seu crossfit, sua academia por conta disso não. Pode fazer e é só vir na clínica com um pouquinho mais de frequência para a gente estar fazendo esses retoques. E aí fica aquela pergunta também que todo mundo quer saber. Só quem pode fazer a mulher? Como é que tá os procedimentos da harmonização facial para o homem? O que é que eles ultimamente têm pedido mais quando chega no consultório? A gente viu ali o exemplo do Carlinhos Maia, que exagerou um pouquinho, mas retornou à clínica, fez outro tipo de procedimento, melhorou mais, ou seja, já tem aquela questão de estar sempre também se cuidando. Sim. Saber onde é que pode fazer esses retoques. Como é que tem sido aqui na Paraíba, aqui no geral, em João Pessoa, a procura dos homens pela harmonização facial? Tem demais. Eu estava até conversando com outro colega meu que também faz harmonização e a gente estava falando sobre isso, que uns 2 anos atrás eu atendia, em média, 2 homens por semana. Hoje em dia eu atendo mais ou menos isso aí por dia. Olha aí, tá então vendo? É muito bom a gente ver que os homens eles estão se cuidando, eles estão desmistificando um pouquinho essa ideia. Os homens eles procuram muito a aplicação de toxina botulínica. A gente pode sim fazer o botox masculino sem deixar aquela sobrancelha arqueada, sem deixar feminino, sem deixar sensual, só para realmente tratar a musculatura. E os homens procuram muito também o preenchimento de mandíbula, para deixar o rosto mais marcado, sim, mais másculo, mais forte. Então é cada vez mais frequente e os homens eles estão perdendo essa besteira aí e estão entendendo que o cuidado ele é para todos, ele deve ser para todos, né? Não tem por que a gente restringir isso às mulheres. Até verdade, porque vai ficar com a mulher toda bonita, toda cuidada do lado. Exato. E ele descuidado. Gosta, gente, que o homem também esteja ali atento às novidades para também se cuidar. Até porque a questão não é vaidade. A questão é que com uma boa aparência você consegue muita coisa. Além de você se
emprego também, que envolve muito. Claro, com como certeza. você se apresenta, como você se cuida, dá a entender que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa preparada, enfim, é uma série de coisas. O desleixo é muito ruim. É muito ruim. Eu costumo dizer assim, eu falo isso até na minha clínica para as pessoas que trabalham comigo, que a gente só tem uma oportunidade, só uma, de causar uma primeira boa impressão onde a gente passa. Então, se a nossa primeira boa impressão que a gente está causando numa entrevista de emprego, ou então lidando com o cliente, é uma impressão de descuido, de desleixo, isso aí já não pega tão bem, né? Então, quanto melhor a gente, sem contar que quando a gente faz algo por nós, a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? É muito gostoso. Não tem coisa melhor. Vamos agora colocar a pergunta do pessoal aí de casa? Vamos aqui pro telão. Bom dia, eu tô doida para fazer um procedimento, porém eu tenho medo. Eu gostaria de saber qual que tem mais risco para a saúde. Bem, eu acredito assim, que nenhum desses procedimentos, ele traz assim, um risco para a saúde, porque a gente faz os procedimentos com muita técnica, a gente tem muito preparo, faz muitos cursos, então, quando a gente fala em lipoaspiração de papada, que é o procedimento cirúrgico, que seria um procedimento um pouco mais invasivo que a gente mostrou ali, ele é um procedimento que requer um pouco mais de técnica, requer campo estéreo, requer um pré e um pós-operatório. Mas quando a gente faz isso seguindo a técnica, conhecendo a anatomia, a gente não tem problema. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum paciente, graças a Deus. Então, não se preocupem, podem perder esse medo e podem vir fazer os procedimentos que tá tudo certo. Inclusive, no geral, também muita gente pergunta se para fazer algum tipo de procedimento precisa de anestesia, como é que é feito ali. Sim, com certeza se dói absoluta. Também o pessoal pergunta muito. Nossa, perguntam demais. O pessoal tem muito medo. Porque, assim, esses procedimentos, eles são procedimentos que envolvem cânulas, que envolvem agulhas, que envolvem, às vezes, cortes. Então, é importante, sim, a gente ter esse cuidado. Então, no Instituto, na minha clínica, eu prezo muito pela experiência. Então, eu quero oferecer ao meu paciente uma experiência bacana do começo ao fim. Não adianta a pessoa chegar lá na clínica, sair linda, mas sentir dor, ser desconfortável. Então, todos os procedimentos, todos, sem exceção, são feitos sob anestesia. E eu sou cirurgiã dentista, então eu faço a anestesia de dentista. Então, a pessoa realmente não sente absolutamente nada, nada, nada. A pessoa sai completa, com o rosto completamente dormente, linda, maravilhosa e sem sentir dor. Olha aí, é bom, essa dica é boa, viu, pessoal? É uma recomendação e aí a gente fica mais tranquilo, né? De chegar numa clínica e realmente saber que a gente vai sair de lá sem dor. Mas olha, tem um caso aqui, vamos colocar no telão pra gente interpretar o que aconteceu aqui. Esse caso aí... Mas me explica. Esse caso aí é uma blogueira que a gente começou com uma parceria, mas hoje a gente se tornou grandes amigas e ela é uma pessoa maravilhosa. Ela trabalha com maquiagem, tem um estúdio de maquiagem aqui, Andressa Barbosa. Ela é linda, né? Ela já era linda, já era maravilhosa. E quando ela me procurou, ela queria fazer um pouquinho de preenchimento nos lábios, porque faltava um pouquinho de selamento labial nela. Ela fechava o lábio, ela não conseguia selar e ficava aparecendo um pouquinho dos dentes. Sim. E aí na avaliação dela, a gente viu que ela tinha o queixinho um pouquinho para trás. Então, não ia ficar legal fazer só o preenchimento sem trazer esse queixinho para frente. E nessa paciente, você acredita que a gente tem preenchimento na região malar, que é o Top Model Look, nessa região da maçãzinha do rosto. Sim. A gente tem preenchimento na região de bigode chinês, na região de queixo, na região de lábio. Então tem aí 6 ml de preenchimento, 6 seringas de preenchimento e um resultado completamente natural, né? Trazendo bem mais harmonia. Ficou mais linda do que ela já era ainda, né? Exato, eu tô vendo aí, né, que a questão do perfil da pessoa é muito importante, né? Com certeza. E me traz até uma curiosidade, um lado é diferente do outro, tem isso? Ai, tem demais. Todos os dias, todos os pacientes sempre tem um lado diferente do outro, isso é super comum. E geralmente é o lado que a pessoa dorme, que é o lado que é um pouquinho mais caidinho. Isso é muito comum e a gente ajusta isso na hora de preencher. É muito difícil a gente corrigir 100% uma assimetria. Até porque se a gente corrige, depois de um tempo na manutenção, muito provavelmente vai ter voltado um pouquinho essa simetria, porque é um hábito do paciente. Isso aí a gente não tem como estar com o paciente em casa vendo qual lado que ele está dormindo, mas a gente consegue sim dar uma melhorada muito boa nas assimetrias. Tá, tem mais pergunta, vamos lá, vamos colocar o pessoal aí de casa. Gente, pode interagir à vontade com a gente, viu? Bom dia. Pessoa com lúpus pode aplicar botox? Inclusive, dentro dessa pergunta, eu já vou perguntando, alguém que já tem algum problema de pele, tem restrição para fazer o botox?
Então, nesse caso, a gente precisa avaliar direitinho, eu preciso pegar toda a anamnese completa do paciente. Pacientes com doenças autoimunes realmente não são indicados de fazer alguns procedimentos, mas eu precisaria fazer uma avaliação bem completa desse paciente para poder entender tudo o que se passa por trás daquele quadro clínico daquele paciente, em alguns casos até conversar com o médico daquele paciente para a gente poder fazer um tratamento com segurança, mas tudo que a gente faz é feito sempre com muita segurança. Ou seja, você tem que fazer um histórico daquela pessoa ali para poder você saber as doenças que ela está acometida para, de fato, ter mais segurança ali naquele procedimento. Exatamente. E aí vem aquela questão do pessoal que tem muita acne, que ainda, mesmo na fase adulta, vem aparecendo algum tipo de situação e que já está passando por um tratamento dermatológico. É melhor esperar ou dá para fazer uma associação? Depende muito de como está o quadro do paciente. Por exemplo, eu atendo muitos pacientes que estão tomando Roacutan. Roacutan é uma medicação que é muito forte em algumas dosagens e que pode sim causar algum tipo de reação na pele. Nesses casos de pacientes que estão tomando Roacutan, em doses muito altas, a gente indica que o paciente finalize o tratamento para depois estar iniciando aí os procedimentos estéticos. Mas em doses um pouquinho mais baixas, a gente não tem problema não. Nessa parte também, vamos mostrar aqui então esse caso? Olha, porque eu queria falar justamente... Olha aí, os homens. Aqui a gente viu que, eu acho que desse lado aqui, depois do procedimento, ele ficou mais homem mesmo. Foi, assim, com certeza. Mais forte. Esse caso aí, ele foi, acho que o caso mais compartilhado das minhas redes sociais até Começou hoje. De ser fofinho pra ser o galã. Foi, exatamente. A gente vê na primeira foto que ele tem um rostinho mais de menino, com pontos um pouquinho mais arredondados, e na segunda foto ele tem um rosto um pouquinho mais forte, um pouquinho mais másculo. Então, como você falou, deixou de ser um menino para ser o galã, né? E ficou muito bacana. Esse paciente ele me procurou querendo preenchimento de mandíbula e na hora que a gente fez a avaliação dele, a gente entendeu que não dava pra gente preencher só a mandíbula. Por quê? Pra gente trazer naturalidade pro resultado final, a gente precisava esculpir todo o rosto dele. Então a gente fez preenchimento na região malar, na região de olheiras e na região de mandíbula e na região de mento. Foram 10 ml, 10 seringas. E quando a gente olha para a foto dele, a gente não vê nada de desproporcional. A gente vê que houve uma mudança grande. Achei interessante trazer esse caso porque foi uma mudança grande, né? Do antes para o depois dele, mas ao mesmo tempo harmônica. Foi algo que combinou com o rosto dele, combinou com o corpo dele, com o perfil dele, com a personalidade dele e ficou muito, muito, muito bacana. Exatamente. Inclusive, eu vou pedir ao pessoal da produção, Jai, para organizar aí, ver se acha uma foto de uma harmonização mal feita, de algo que, viu? Porque eu queria mostrar isso. Olha como tá bonito isso aqui, porque muita gente, né, vê muito mais, por conta dos relatos que tem aí na internet, vê muito mais as coisas dando errado. Pois é, eu fico triste, assim, porque o que acontece? A gente entra aqui numa sala, tem tem você e tem outro paciente que está com o rosto feito também de harmonização, mas um pouquinho mais desproporcional, os lábios muito grandes, a mandíbula muito marcada. E aí as pessoas chegam e olham para aquela pessoa e associam aquilo à harmonização facial. Isso. Mas aquilo é exceção. O meu rosto mesmo, eu tenho alguns procedimentos estéticos, mas ninguém disse que tem. Então essa é a intenção, é as pessoas verem que você tá com o rosto harmônico, que você tá com um aspecto de descansado, você tá com um aspecto de jovialidade, mas ninguém sabe o que é que você fez. Então o profissional ele tem que ter essa dosagem. E a culpa não é do paciente. Não é de forma alguma, porque muitas vezes eu recebo na clínica pacientes que querem que eu faça certas coisas e eu não faço. Eu digo à pessoa, eu tenho uma amiga mesmo que ela faz os procedimentos comigo e a gente faz a aplicação do preenchimento labial nela e ela fica voltando lá na clínica querendo que eu coloque mais e mais e mais e eu digo, eu não faço. Porque chegou no limite da proporcionalidade, passou dali, vai ficar desproporcional no rosto dela. E quem tem que saber disso não é ela, sou eu, porque fui eu que estudei para isso. Então é o profissional que tem que saber a hora de parar. Exatamente, eu acho bom isso, que você fala sobre isso, porque você, como profissional, sabe o desenho perfeito para o meu rosto, para o rosto de qualquer pessoa. Ou seja, a gente pode até exagerar, não, mas eu quero ficar parecida com fulano, que era como eu estava falando no começo, sendo que cada um tem o seu biotipo. Isso. Como é que é feito? Me dê essa curiosidade, esse estudo que você faz, através de fotos, através de uma modelagem, como é que você vai desenhando ali o que é melhor para o paciente? Então, quando a gente está lá no comecinho, que a gente está aprendendo, tem algumas fórmulas que a gente pode usar. Então, existem sim medidas que a gente pode usar. A gente pode tirar as medidas do rosto do paciente para poder entender o que é que aquele paciente precisa, o que aquele paciente não precisa,
são uma série de medidas na vista horizontal, na vista vertical, comparando os terços da face, comparando os pontos bigoníacos e bisigomáticos. Então, são muitos pontos que a gente pode estar estudando. Mas hoje em dia, já com a prática clínica, eu olho para o paciente de olho, eu já sei o que aquela pessoa precisa. Mas eu gosto muito dessa questão das fotos. Por quê? Não para mim, mas para o paciente. Porque é muito mais fácil para o paciente enxergar o que é que ele precisa quando a gente mostra nas fotos. Então, na minha avaliação, eu tiro sim todas essas fotos e eu vou mostrando nas fotos do paciente o que é que ele precisa. E é muito interessante porque, vendo nas fotos, a pessoa entende por que eu estou indicando aquilo. Ela entende por que ela precisa daquilo e ela vai analisar se é algo que ela quer ou não fazer. Eu acho isso muito bacana também, porque o que é que eu digo para os meus pacientes? Eu estou aqui para lhe guiar nesse tratamento, nessa trajetória. Mas sempre a decisão final vai ser sua. Então, por exemplo, eu, Ana Lígia, eu tenho um pouquinho de indicação proporcional de projeção de mandíbula, mas é algo que eu não faço em mim, porque eu acho que não combina com a minha personalidade. Então, nem sempre a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente tem indicação. A gente tem que saber dosar, saber o que combina com aquela pessoa e o que a pessoa tem vontade de fazer. Não é para ninguém estar fazendo o procedimento só porque eu estou indicando. Você tem que fazer porque você quer fazer, acima de tudo, né? Verdade. E aí vem aquela pergunta também chata. Quem já tem as rugazinhas, já tem os pezinhos de galinha por ali, é verdade ou é mentira que o Botox só faz amenizar ou tira de uma vez? Porque muita gente estava dizendo ali, se você já tem, não faça Botox que não vai adiantar. Pode quem tem realmente essas linhas já fortes fazer? Com certeza. O paciente, ele não só pode, como ele deve. Então, hoje em dia, cada vez mais cedo, as pessoas estão procurando os tratamentos e a gente faz eles realmente como um tratamento preventivo. Então, no meu caso, eu faço a aplicação de toxina botulínica de forma preventiva. Um paciente como aquela paciente que a gente viu nas fotos, que era uma paciente que já tinha uma idade mais avançada, sim, eu fiz o Botox nela como um tratamento, porque ela já tinha as linhas marcadas. Quando o paciente ele tem as rugas marcadas, elas são as rugas que a gente chama de estáticas. O Botox, ele não trata essas rugas estáticas, ele vai amenizá-las, como você muito bem falou. Então, ele vai amenizar essas rugas estáticas e ele vai tratar essa musculatura. Então, a pessoa às vezes pensa, eu já estou com a testa enrugada, eu não vou fazer. Tá errado, tem que fazer, porque cada vez mais essa musculatura vai continuar ativa e vai continuar vincando ainda mais essa pele. E para essas rugas estáticas, a gente tem outros tratamentos, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, skin booster. Então, é um conjunto de terapias sempre. Muito bem. E aí também a questão medicamentosa. Tem alguma coisa a ver? Quem já toma algum tipo de medicamento controlado ou coisa do tipo, vocês também têm um cuidado com relação a isso? Com certeza. Na avaliação a gente tem que perguntar tudo isso, o histórico médico do paciente, se ele está tomando alguma medicação de forma contínua ou não. Por exemplo, já aconteceu comigo de eu fazer toda a avaliação na paciente para uma lipo de papada, uma lipoaspiração, procedimento cirúrgico, dar todas as recomendações prévias, dizer à paciente como ela devia se portar no pós-operatório e no dia do procedimento a paciente chegou na clínica e eu sempre perguntei, porque eu pergunto várias e várias vezes, é importante a gente ter esse cuidado redobrado, principalmente com o procedimento cirúrgico, se ela tinha tomado alguma medicação e ela tinha tomado uma medicação anticoagulante, que era completamente contraindicado aí para um procedimento cirúrgico. Então é muito importante a gente ter esse cuidado aí triplicado. Quando a gente fala em saúde, todo cuidado é pouco. É verdade, é verdade. Já temos a foto, que eu quero que ela me explique exatamente o que tá travando ali a internet. Não tem problema não, mas eu queria deixar bem claro aqui que as pessoas que procuram harmonização facial e que por alguma coisa já vê aí na internet, porque se a gente puxar sai muito mais negativo, é justamente para desmistificar isso, que a harmonização facial, ela traz um bem-estar, né? E principalmente é uma questão de saúde também, porque há prevenções. No dia a dia, nessa questão de prevenção, a questão de quem gosta muito de se explorar ao sol, gosta muito de ir à praia, aquela coisa toda, quem faz harmonização facial tem alguma restrição? Deixa de fazer alguma coisa que gosta ou coisa do tipo? Não, de forma alguma. Pode continuar fazendo academia, pode continuar indo à praia, mas sempre com cuidado. É aquilo que eu falei. Se você, independente de você estar fazendo ou não, você tem sim que estar sempre cuidando da pele. Então, indispensável o uso do protetor solar para o dia a dia, não só para ir à praia, viu, pessoal? Mas no dia a dia. Mesmo se você vai fazer, mas eu trabalho de home office, eu não saio de casa. Mas até essa luz da televisão, ela queima a sua pele. Acredita? Então, é muito importante esse cuidado, essa prevenção. Cada vez que os raios solares,
as luzes, elas batem no nosso rosto, elas batem na nossa pele, elas estão liberando aí radicais livres e estão causando envelhecimento. Então, é muito importante essa prevenção sempre. Mas a pessoa que faz harmonização não precisa se privar de absolutamente nada. Pode ir à praia, pode ir para academia, pode viajar, tá tudo certo. Tá aí, que bacana. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando e esclarecendo sobre um assunto que é tão atual, que é muito importante. Eu deixo aí os minutos finais para seus esclarecimentos e as redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar. Fala para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sabrina, por ter me chamado, por ter me convidado. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para sempre estar esclarecendo as dúvidas do pessoal. Fico muito feliz em estar falando um pouquinho sobre o meu dia a dia, sobre o que eu faço. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é AnaLígiaB, certo? 2 N's e Y. E o Instagram da minha clínica é Instituto Monai. Eu trabalho com harmonização facial e a gente tem na clínica toda uma equipe pronta para lhe receber. Nós temos um médico atuante na área de nutrologia que faz toda a PIA de terapias hormonais, implantes absorvíveis, soroterapia, medicações via oral. Temos uma micropigmentadora que faz a parte de micropigmentação fio a fio de sobrancelhas. Inclusive, eu vou fazer a minha hoje, vou postar lá nas redes sociais, acompanhem. E também uma fisioterapeuta dermatofuncional para toda a parte de cuidados corporais. E eu fiquei muito feliz, assim, em estar aqui desmistificando um pouquinho essa questão da harmonização e esclarecendo que a harmonização com exageros apenas nas mãos aí de profissionais mal preparados para isso. A gente sabe que profissionais mal preparados existem, infelizmente, em todo o mercado, em todas as especialidades. Mas a harmonização de verdade não é assim, não é sobre isso. E os meus pacientes que vêm, conversam comigo nas redes sociais, que vêm até o Instituto, têm a oportunidade aí de conhecê-los, eles tiram completamente essa ideia. Que bom, bacana. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada, Sabrina. Gente, com esse assunto tão bom, tem mais assunto bom no nosso programa. Não sai daí que eu vou a um breve intervalo comercial e volto já já com muito assunto.